Bom dia. Eu sou Lucas Gomes. Atualmente estou como presidente da Associação Quilombola Povoado do Moinho, né? Nasci no dia 10 de janeiro de 1990. Nasci no povoado do Moinho mesmo, né? Fui pego por parteira, né? Pela Dona Flor, que a gente carinhosamente chama de Mãe Fulô, né? Numa comunidade de remanescentes quilombolas, né? Que em 2014 fomos certificados em 2014, mas nessa certificação a gente fizemos, no caso a Fundação Cultural Palmares, fizeram um estudo e chegou à conclusão que a nossa comunidade existia há mais de 250 anos, isso em 2014, né? Que fica a 12 quilômetros de Alto Paraíso, né? Comunidade quilombola do povoado do Moinho. E a sua mãe e o seu pai eram também da zona do povoado do Moinho? Sim. Meu pai, a descendência dele é baiana, ele veio da Bahia. Mas minha mãe, ela é descendente de Cavalcante, né? Que fica aqui do lado, né? O maior sítio histórico. Fica aqui do lado, a 90 quilômetros aqui da nossa comunidade. E o seu pai e a sua mãe faziam o quê? Meu pai e minha mãe sempre trabalhou, né? Na roça mesmo, né? Plantação, né? Hoje o que se chama de agrofloresta, né? Eles já faziam isso já há bastante tempo, né? Extrativista, né? Vivia da coleta de sementes do cerrado, né? Da criação de animais, né? Então essa sempre foi a vida deles, né? Produzindo aquilo que plantava, né? Na plantação de mandioca, produzindo a farinha, na plantação de cana para produzir açúcar e a rapadura, né? E hoje a gente ainda faz isso, foi passado de geração em geração, que a gente ainda consegue fazer isso hoje dentro da comunidade. Ainda tem essa tradição de fazer, de recuperar estas tradições? Sim, inclusive hoje nós fomos contemplados em um projeto piloto do Ministério do Turismo, que se chama Experiências de um Brasil Original, né, onde foram desenhadas 12 oficinas afetivas, né, e inclusive eu dou uma oficina, que é a oficina de rapadura, né, onde a gente pode transmitir esses nossos conhecimentos, né, para as pessoas que vêm, né, de outras cidades, de outros estados, até de outros países, né, para poder vivenciar essas oficinas afetivas, vivenciar essas oficinas, esses trabalhos que é feito na comunidade. Então hoje a gente está num momento muito feliz, a gente está, a sensação é de satisfação mesmo, a gente poder repassar, né, isso que foram passados pelos nossos pais e que os pais dos nossos pais passaram para eles e assim sucessivamente. Então para a gente é um motivo de muito orgulho mesmo, assim, poder estar repassando isso e vivendo disso também. Né? Portanto, desde cedo, desde jovem, que sempre teve uma grande conexão com o cerrado e com o espaço do cerrado e com os produtos do cerrado. Sim, desde cedo, né? Na verdade nós nascemos e a nossa diversão, o que a gente sabia, estava tudo relacionado ao cerrado, né? Desde de pegar frutos no cerrado, os cajuí, né? Todas as frutas do cerrado. Então para a gente é muito fácil falar, né? Porque nós vivenciamos isso, né? Então para a gente é fácil. Quais é que são as frutas do cerrado que se lembra dessa altura de apanhar? Nossa, sangue de Cristo, os nomes populares, né? Sangue de Cristo, a mangá, a bacagaita, o jatobá do campo, o murici, a goiabinha, né? Vários, inúmeros, né? Então pra gente era uma satisfação muito grande, né? Eu digo, nos meus 8, 10 anos de idade, sair para o cerrado para poder colher esses frutos mesmo, né? Até porque nessa época, a questão financeira era muito difícil, né? Não existia dinheiro para você comprar as coisas que né, poderia ser da cidade. Então a gente fazia disso uma diversão,
né? E além de pegar essas coisas que a gente gostava de comer, né? E gostava de alimentar dessas coisas. Então, falar do Cerrado para mim é muito fácil, assim. Portanto, a vossa alimentação era muito à base dos produtos que o Cerrado dava. Exatamente, né? Onde era extraído, você retirava o mel, né? Das abelhas, né? Principalmente as abelhas sem ferrão, que dá muito, que é o jataí, o borá. E isso já na época da minha mãe, que era um momento muito difícil, então eles faziam a farinha do coco babaçu, ou vindaiá, né? Você extraía ali a farinha e utilizava o mel, né, das abelhas para se alimentar com a farinha do coco babaçu. Então isso ela conta pra gente que foram muitos anos e anos e anos e anos vivendo praticamente disso, assim, sabe? Pela situação que era muito difícil. Mas o Cerrado sempre proporcionou, né? Nunca deixou faltar. Então sempre foi muito importante. Agora, a sua avó e o seu avô do lado materno? Eu já não tenho mais, né? Tanto do materno como paterno já faleceu, né? E hoje eu tenho minha mãe, né? Já tem 78 anos, meu pai que já quase 80, mas estão lá firme, forte, né? Minha mãe hoje trabalha com alimentação, ela fornece alimentação, né, para as pessoas que vêm para conhecer as alimentação típica mesmo, né? Tudo que ela fazia, que ela comia, né? Quando era jovem, hoje ela consegue fazer para oferecer para as pessoas que vão conhecer a comunidade. E quais é que eram os pratos que a sua mãe fazia? Tem memórias dos pratos que a sua mãe fazia ou de memórias que a sua mãe partilhou consigo destes pratos típicos? Assim, o que eu gosto muito até hoje, que sempre eu aprendi a comer exatamente com ela, né? O frango caipira, que eu gosto muito, até pela questão da criação, porque são animais que tinha-se o costume, temos ainda, né, o costume de criar, que é o frango caipira, o porco, né, caipira também, porque antes não existia o óleo de soja, né? Então a gordura, a gente usava a gordura que é o toicinho do porco. Então tinha-se a cultura de você engordar o porco muito, até ele chegar numa quantidade que eles achavam suficiente, né, para poder abater, para retirar a gordura para manter durante vários tempos fazendo a comida, né? Então, assim, você fazer, para mim hoje eu ainda consigo sentir assim um sabor muito bom, quando ela tempera a comida com banha de porco, né? Gordura de porco, como eles costumam falar lá, né? Então isso aí remete muito o passado mesmo, assim. E o Lucas, como é que foi o seu percurso? Teve durante a juventude, recordou esta proximidade com o Cerrado e depois foi à escola também? Sim, eu nasci na comunidade, como disse para vocês, né? Nós ficamos a 12 quilômetros de Alto Paraíso, e muitas pessoas da minha idade tiveram que sair, né, para outros estados, né, para poder continuar os seus estudos, né? E eu optei em ficar na comunidade, né? Hoje eu tenho uma família, tenho 2 filhos, tenho uma esposa, que a gente construiu a nossa casa dentro da comunidade hoje, né? E hoje com tudo que está sendo facilitado, né? Os meus filhos, eles conseguem estudar dentro da comunidade hoje, né? Então a minha trajetória sempre foi essa. Nasci na comunidade, estou até hoje, não pretendo sair não, ficar por lá mesmo, né? Dar seguimento, fortalecer cada vez mais essa identidade, né? Ajudar mesmo na preservação da cultura, na preservação do Cerrado, né? Em todos os aspectos que a gente, né, puder contribuir. Eu acho que eu não faço mais que minha obrigação, assim, sabe? E como é que se organiza a comunidade? Hoje
nós temos a comunidade que ela nós não temos uma certificação, uma demarcação, nós somos certificados desde 2014, né? Mas hoje nós temos essa mistura de pessoas que são remanescentes quilombolas e que não são, e que moram dentro da comunidade, né? Pessoas que chegaram, né, para agregar, pessoas que chegaram, né, outras que nem tanto para agregar, né? Mas a gente vive em uma comunidade e nos respeitamos, né? Tanto essas pessoas que são do lugar quanto essas que chegaram, né? E se organizando. Hoje a gente tem alguns projetos em execução dentro da comunidade, né? Que fortalece a cultura, fortalece o turismo e, querendo ou não, acaba entrando renda, né, para as pessoas que ali ficaram, né? Então a gente está trabalhando mais ou menos nessa linha de segmento, assim, através de projetos, né? Fala um bocadinho sobre um desses projetos de dinamização cultural e de turismo. Sim, hoje nós submetemos a um edital, né? E conseguimos um recurso, né, com parceria da UNB, do IFG, e o nome do projeto se chama Travessia Cavaleira, que era uma travessia de longo percurso, né, porque quando se liga uma comunidade à outra, deixa de ser trilha e passa a ser chamada de travessia. Então essa travessia era onde liga Moinho a Cavalcante, né? Essa travessia usava muito, né, na época dos meus avós, dos meus bisavós, onde as pessoas saíam do moinho para ir para Cavalcante buscar o sal, né? Que basicamente era a única coisa que precisava, né? E sendo que Cavalcante era a cidade mais próxima do moinho. Então a gente está fazendo todo, através desse projeto, a gente está fazendo todo o levantamento, né? O levantamento etnográfico, o etnobotânico, para futuramente a gente tentar reabrir essa travessia, né? Então, assim, está sendo um momento muito satisfatório. Dentro desse projeto, a gente conseguiu trazer as pessoas do moinho e estamos conseguindo formar 36 novos guias de pessoas que são remanescentes, né, que entendem, né, o cerrado como ninguém, né? Então, para a gente é um momento de sonho realizado mesmo, né? E fomentando o turismo de base comunitária, né, o TBC, na comunidade, né, onde a gente está juntando uma coisa, a gente está agregando uma coisa à outra, né, com experiências do Brasil Original, onde é trazidas essas oficinas afetivas, ao esse projeto que a gente está em execução, que fomenta muito o TBC, né? Então é um momento, assim, muito satisfatório mesmo. As coisas vão acontecendo automaticamente, assim. E isso tudo com calma, né? Respeitando o processo, respeitando as pessoas mais antigas que estão no moinho, porque o que a gente costuma dizer, e acho que já é uma frase que está bem fixada dentro da comunidade hoje, que o turismo primeiro tem que ser bom para as pessoas que moram na comunidade, depois para as pessoas que vêm de fora, né? Então a gente não quer atropelar o processo, a gente não quer perder a essência, né? Nós temos pessoas idosas dentro da comunidade, pessoas que precisam entender se realmente ela quer, né, qual é o tipo na verdade o tipo de turismo que a gente quer, isso já não tem mais dúvida, né? Mas é um processo que tem que ser com calma, com delicadeza, como eu disse, respeitando, né? Porque temos várias pessoas idosas, né, na comunidade, muitas crianças, né? E isso pra gente, você fazer isso com calma, pra gente é fundamental, assim, para não sair o controle, para a gente não perder o controle, não sair das nossas mãos o controle, né? E realmente fugir daquilo que a gente almejava, né? Porque uma vez que acontecer do jeito que a gente não quer, a gente não consegue reverter mais a situação, né? Porque o turismo é bom, é maravilhoso, né? Traz tudo, mas eu acho que a gente não pode perder a nossa essência, não pode perder a nossa tranquilidade, a qualidade, primeiramente a qualidade de vida,
né, em relação ao turismo. E como é que se dá esta interligação depois com as instituições do Estado estaduais? A gente tenta aproximar o máximo possível, né? Até porque a gente precisa muito de apoio, né? Secretaria de Meio Ambiente, porque uma coisa tá meio que ligada à outra, né? Então tem que ser uma junção para as coisas realmente acontecer, né? Não, o que tem a ver? A Secretaria de Meio Ambiente não pode ajudar, não pode? Com certeza tem um papel muito importante, né, dentro de uma comunidade tradicional, onde tem seus valores, tem suas tradições, né, essa relação com o cerrado, com a água, que sempre foi uma coisa abundante para nós, né, a gente sempre teve de sobra, né, então, né, com a evolução, com a chegada, né, tem que reavaliar muitas coisas, né, para que lá na frente a gente não sofra tanto, né, então assim, tem que ser parceiro, né, tem que trabalhar junto, comunidade, com as instituições, para as coisas fluírem. E acho eu que acredito. isso tem acontecido? Tem que melhorar, né, tem que melhorar. Tem acontecido, mas a gente tem que melhorar, tem que aproximar mais, tem que entender mais a comunidade, tem que visitar mais a comunidade, né. Eu acho muito importante porque, no caso, não digo a Chapada porque Cavalcante está dentro, né, mas a nossa cidade aqui, que é Alto Paraíso, você tem uma comunidade que é tradicional dentro da cidade, eu acho muito importante ter mais essa aproximação mesmo, entender, para fortalecer a gente, né, cada vez mais, enquanto comunidade representativa, assim, eu acredito. Tinha referido também a questão da água e da importância da água para as comunidades, nomeadamente. Neste momento existe um problema também com a questão da água, de ser um recurso cada vez mais escasso também, determinadas zonas durante o verão começa a existir, há cada vez menos água. Como é que dentro das comunidades se consegue promover uma utilização sustentável e boa deste recurso? Sim. Nós particularmente está tendo alguns problemas em relação à expansão mesmo, né? Porque eu acredito que o lugar onde, né, há muitos e muitos anos é captada essa água para dentro de uma comunidade, onde as pessoas sobrevivem dessa água, eu acho que tem que ter uma atenção, né, mais especial para esse lugar, né? Até fazendo um apelo mesmo assim. No caso a nossa comunidade, o nosso reservatório, a nossa, como se diz o povo lá, a nossa barragem, né? Barragem no caso é o reservatório e as nascentes de onde é que sai a água que abastece a comunidade, né? Devido à expansão mesmo de pessoas, de construções, e isso tem exprimido, né, o nosso reservatório, né? Então assim, eu costumo dizer que é um lugar sagrado, né, e que tem que ter um olhar diferenciado mesmo, fazer o que tem que ser feito, né, em relação à preservação, porque é um lugar que já abastece a comunidade há bastante tempo, e olhando geograficamente a gente, alguns tempos atrás a gente não conseguia avistar a casa perto, né? Hoje, se você, né, olhar, já tem várias casinhas, né? E isso é preocupante, né? É uma situação muito delicada, né? Porque talvez agora não atinja tanto, mas e as nossas futuras gerações aí, que vem os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 15 anos e outro de 10 anos. Então, tudo que eu até hoje eu costumo dizer que aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem lutado, eu já nem penso mais em mim, né? Eu já penso já nas futuras gerações que vêm pela frente, porque eu acho que não dá tempo assim para mim, sabe? Mas tudo que nós fazemos hoje, né, na comunidade, é exatamente para os pequenininhos que vêm aí, outros que ainda vão nascer. Então, assim, é muito importante ter essa atenção voltado para a água, principalmente, né?
ocasiões em que não tenham tido água, escassez de água? Em certo período do tempo, o que acontece? A nossa água, se não me engano, ela foi canalizada na década de 87, 86, se não me falha a memória, pelo que já foi nos relatado. E a água nossa ela é trazida por gravidade. Isso quando tinha, nessa época, quando as famílias, 12, 13 famílias na comunidade, então ela suportava, né? Hoje nós temos mais de 250 famílias dentro da comunidade hoje. E o processo de distribuição continua o mesmo, inclusive com as bitolas dos canos. Então chega certo período da época do ano, né, inclusive agora, agosto, setembro, não tem como não faltar. Porque uma vez que é por gravidade, ela sempre vai procurando as partes mais baixas, né? E as pessoas que moram nas partes mais altas, onde inclusive está situada a escola, o postinho de saúde, a quadra poliesportiva, né? E as pessoas que moram na parte mais alta acabam ficando sem o fornecimento, né? Então, assim, tem bastante tempo que a gente já vem sofrendo com isso, né? E acredito que as pessoas também acabam dando opções de alternativas até mais práticas, mas que eu acredito mais agressivas, né? Com tratamento não adequado, né? Para que também a gente não venha tomar água que venha com produtos, né? Produtos que a gente não são acostumados. Mas acredito que tenho fé que está perto de se resolver, assim, sabe? Ter esse estudo mesmo, né? Um estudo correto de como pode ser melhorado, até o cercamento, a delimitação da área toda, né? Porque é uma área aberta, né? Querendo ou não, acaba tendo a visita de animais, né? Então tem que ter um conjunto de estudo e boa vontade para resolver essa situação que já vem se arrastando já há bastante tempo, assim. E isto acaba por me levar também à minha outra questão, que é como é que a comunidade gera os seus recursos, como é que consegue gerir estes recursos do cerrado, de água, pronto. A água, a gente não tem nenhum custo. Desde quando eu era menino, né, e a manutenção desse abastecimento ela é feito por mutirões. Mutirões é onde junta várias pessoas da comunidade. Vamos fazer um mutirão para fazer uma casa, um exemplo. Então as pessoas, os remanescentes todos, né, ou pelo menos a maioria, ele vai ali na casa daquela pessoa e aí um dia ali ele consegue deixar a parede quase no ponto de colocar telhado, né? É mutirão. Isso já é uma coisa que se arrasta há muitos e muitos anos, assim. É a maneira de você ajudar a pessoa. Você vai no mutirão para ajudar a fazer a casa da pessoa, você reúne ali 100 homens, 150 homens. Quando você for fazer a sua, esses outros aí também vêm e faz a sua. Então é um sistema cooperativo mesmo, né? E essa limpeza desse reservatório, até o desentupimento de canos que acontece dentro desse sistema, até hoje é feito por mutirão. Então ali onde hoje facilita a comunicação, porque você tem grupos de WhatsApp, tal dia vai ter o mutirão de limpeza da barragem. Então ali naquele dia junta aquelas pessoas ali, vai para a barragem, aí as mulheres, as crianças vão mais tarde levar o café da manhã para todo mundo que está lá no processo trabalhando, né? E isso desde quando eu tinha 8, 10 anos, eu ia para a gente pegar os peixinhos que sobrava da água quando estava esvaziando. Então era uma alegria muito grande, né? E hoje eu já faço parte desse mutirão, né? Então em relação a isso, nunca foi problema, assim, sabe? E estes mutirões são compostos por quantas pessoas, normalmente? 40, né, diretamente, 30 pessoas,
né, como eu disse, né, a maioria são homens, né, que vão mesmo para poder fazer a limpeza, né, mas as mulheres vão para poder levar o café da manhã para o pessoal que está lá no trabalho, né, então é um trabalho muito satisfatório, assim, sabe? Aí aquela alegria, né, é uma coisa muito legal de se ver, assim, que se arrasta até hoje, né? E é uma prática que já existe há muito tempo, muito tempo, né? Desde os meus avós, né? Como eu disse, usado muito para fazer construção de casa, né? Para fazer roçado, né? Na época, e isso vai se arrastando, né? Hoje, vamos construir, vou fazer um reboco na minha casa, vou fazer um telhado, faz um mutirão, não, vamos fazer um mutirão, né? E ali reúne todas as pessoas, né? E dentro desse mutirão, quando se arrasta o dia todo, e aí tem um almoço, um café da manhã, tem um bom almoço e um lanche da tarde ainda, assim, né? Coisas que você demoraria 20 dias para fazer, você consegue fazer em um dia, né? Mas isso com várias pessoas. Então são práticas costumes, tradições que se arrastam até hoje dentro da comunidade, assim. E os jovens são também envolvidos nestas atividades? Sim, ativos. Gostam. Dos jovens é muito ativa? É muito ativo. Eles gostam de participar, né? Eu costumo dizer que não é ativa como na minha época ou até antes de mim, né? Mas na minha época não tinha internet, né? Também, então era uma diversão e né, quando isso acontecia, né, você tinha prazer em ir, né? Hoje eu costumo dizer que são ativos mediante ao mundo, né, que os jovens estão aqui na internet o tempo todo, não quer muito saber dessas coisas, mas lá a gente acaba influenciando, assim, né, eles a estar sempre junto com a gente para tentar manter o máximo que a gente puder, resgatar, na verdade, né, resgatar e manter, porque muitas tradições já foram perdidas. Então hoje eu costumo falar para todos assim que a gente está lutando para resgatar, né? E a partir do momento que você resgata, aí você consegue manter. O Lucas tinha já referido noutra altura da nossa entrevista esta ligação entre as gerações mais velhas e as gerações mais novas, e eu queria lhe perguntar se existem momentos específicos, se existem atividades específicas onde se tenta esta união entre estas duas gerações. Sim. Para também perpetuar estas tradições também. Sim, é muito interessante isso aí, eu gosto muito de falar em relação a isso, porque as comunidades tradicionais, e eu digo especialmente pela minha que eu vivo diariamente, a dificuldade das pessoas, das gerações mais antigas, ter o contato em entrevista, em falar mesmo, né? Isso já vem, questão cultural mesmo, remete a um passado muito doloroso. E hoje, assim, é um prazer muito grande para nós, a geração mais nova, sentar com as pessoas que são mais velhas, informalmente, sem câmera por perto, sem nada, assim. Então as histórias acabam saindo, né? Então cada dia é um aprendizado. Quando você pensa que já viu de tudo, sempre aparece uma coisa nova, né? Costumo dizer que eles são uma enciclopédia humana. Então, assim, é um momento muito particular, porque a partir do momento que você pega um celular, não, achei muito interessante, deixa eu gravar você falando isso aqui, já não sai a mesma coisa, né? Muitos querem mudar o jeito de falar, que é normal, o jeito de falar, a maneira de comportar, né? Isso é muito normal dentro da comunidade, né? Mas quando tá essa geração nova de hoje com o pessoal antigo, que sentem, né, numa varanda, debaixo de uma árvore, a maioria dessas prosas ela é feita debaixo de árvore, né? Sai muita coisa legal, muito conhecimento é passado. Então, assim, hoje eu costumo dizer que eu sou rico, não sei tudo, né? Até porque não tem como, mas eu sou um privilegiado mesmo, assim, em saber histórias, costumes, né? Fazeres, né? Segredos, assim, que se eu falar, ninguém vai saber como que é, outras pessoas jamais vão saber, assim, né? Então eu sinto um privilegiado mesmo
em poder ter, né, aberto o olho a tempo assim ainda, né, e poder trazer o máximo de conhecimento antes que essas pessoas morrem, né? As pessoas estão ficando velhas, né? E eu acho que o meu papel é realmente absorver todas essas informações, todos esses conhecimentos e passar, né? Nem só para as gerações de pessoas que são remanescentes, mas eu acho que para o mundo, né? É válido todos saberem mesmo todo esse processo, assim. É uma honra, hoje eu considero que é uma honra para mim poder repassar tudo que está sendo passado, que foi passado, que está sendo passado e que eu ainda vou aprender muito mais ainda, né? Porque é um prazer muito grande, eu tenho um prazer muito grande em sentar com as pessoas mais velhas, assim, da comunidade e ouvi-las mesmo, assim, de coração aberto, né? Hoje já não se tem mais isso, assim, né? As pessoas, os jovens, sentar com as pessoas mais velhas e ouvir, né? Já se perdeu isso. Então eu, com essa mentalidade que eu tenho, eu sinto privilegiado mesmo, assim. O Lucas tinha referido que não só dar a conhecer a história destas pessoas na própria comunidade, mas também fora. Tem dinamizado iniciativas no sentido de se dar a conhecer esta comunidade fora do espaço do povoado de Moinho, por exemplo, a nível, não sei se têm feito atividades em Brasília ou... sim, tem feito. Através desses projetos que está sendo executado, a gente temos feito alguns intercâmbios, né? Participado de algumas feiras, né? Através desse projeto do Experiência do Brasil Original, nós fizemos um intercâmbio no Pará, em Belém, né? Um representante de lá veio para a comunidade, ficou uma semana na comunidade e nós mandamos um representante para lá, numa comunidade quilombola lá em África, Idaranjetuba, no Pará, para ficar uma semana, para exatamente essa troca de experiência, né? De conhecimento. E estamos indo... Foi em que ano? Foi esse ano, começo do ano. Ano passado, final do ano passado, desculpa. E ano passado também tivemos o privilégio de participar pela primeira vez do Salão do Turismo, né, que foi aqui em Brasília, no Estádio Nacional, né, onde a gente estava com um stand bem bonito do Ministério do Turismo, com a Universidade Federal Fluminense, que foram os realizadores desse projeto piloto, e onde se passava mais de 10 mil pessoas por dia, né? E ali as pessoas se encantavam mesmo com as histórias, com os produtos que foram levados, né? Com a prosa, né? E muitos hoje já conhecem a comunidade, vieram conhecer a comunidade através dessas feiras, né? Fomos agora ano passado também, mês de novembro, se não me engano. Não foi novembro, só não me lembro o mês. Mas para a maior feira da América Latina, né, que é a WTM, que foi em São Paulo, né? E foi um momento também muito bonito, muito satisfatório, né? O salão passa a estimativa de 10 mil pessoas, a WTM estava com a estimativa de 30 mil pessoas por dia passando, né? Onde a gente pôde levar a nossa história, um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que é feito da comunidade para outros países também, né? Foi muito importante. E agora, dia 8, eu estou indo para o Rio, para a segunda edição do Salão do Turismo, que vai acontecer agora no Rio. Agora um pouco já mais preparado, né? Já sabendo como que funciona, né? Para poder aproveitar o tempo máximo que puder para divulgar, né? A nossa comunidade. Então, é por aí. E várias outras conferências que são feitas, né? Mas de expressão, né, são essas feiras. Eu considero essas feiras, que é um momento onde você encontra pessoas de todo canto do mundo, né? Pessoas que são interessadas, pessoas que gostam de ouvir essas histórias. E isso pra gente é surreal, assim, sabe? O Lucas tinha referido também que muitas destas histórias que as gerações mais velhas contam são contadas por baixo de uma árvore. E eu queria lhe fazer a pergunta que era se
tem algum sítio que seja o seu espaço favorito no povoado de Moinho? Minha casa, né? Minha casa onde foi passado mesmo, hoje a gente constrói no pedacinho que os nossos pais nos deram. Então hoje a gente tem uma vila, eu particularmente tenho uma vila que a gente fala que é a Vila dos Irmãos. Então eu tenho 3 irmãs que construiu nessa, né, nós somos 4, são 5, são 4 irmãs e eu de homem, né? São 4 mulheres e eu de homem. Então a gente tem um corredor, a gente fez a estrada e ali eu fiz a minha casa realmente onde tinha uns pés de mangas que eu brincava mesmo quando era menino, né? Então a lembrança do lugar é de quando eu era criança. E hoje eu fiz a minha casa onde eu moro hoje é realmente onde eu brincava, que era no fundo do quintal, como se falava, né? Ah, o Luca tá onde? Tá lá no fundo do quintal brincando. Então assim, eu fiz minha casa realmente hoje onde eu brincava quando eu era criança, né? Então essas memórias assim, ela acaba mexendo muito com a gente assim, porque traz, né, aquela recordação da infância, né? E parte dos meus amigos, dos meus colegas que a gente brincavam, né? Muitos acabaram indo embora, mas muitos também permaneceram na comunidade, né? Então, tem hora que a gente senta e começa a prosear, começa a lembrar, né, o que a gente era, o que a gente se tornou e estamos dentro da comunidade. Não precisamos, não fomos embora, permanecemos com todas as dificuldades, né, que isso é normal nas comunidades, nas pessoas que optam em ficar dentro das comunidades, passam, mas muito satisfatório, muito feliz. Queria agora que falássemos um bocadinho sobre as atividades económicas dentro da comunidade. E queria lhe perguntar, a agricultura é uma das atividades principais dentro da comunidade? Sim. Uhum. E é sobretudo para subsistência ou também para venda? Primeiro, subsistência. As pessoas produzem muito para o consumo próprio. Mas, como eu disse, a gente tem um problema muito grande em relação ao território, né, de sermos certificados e não ter uma parte titularizada de terras para plantio mesmo, titularizada, né? E hoje eu até costumo brincar, né, assim, quando se fala da agrofloresta, né, muitas pessoas acabam querendo vir ensinar, né, até mesmo por não ter o conhecimento, né, porque eu falo assim que eles gourmetizaram muito o negócio, né, a agrofloresta. Isso aí os meus pais faziam muito tempo, né? Então a agricultura familiar ela é muito forte dentro da comunidade, né? Por falta de espaço são produzidas as coisas, as pessoas acabam produzindo as coisas em seus quintais mesmo. Então assim, quem tem uma quantidade de terra maior acaba produzindo mais, quem não tem produz menos, mas não deixam de produzir, né? Então assim, primeiro consumo, as pessoas consumem daquilo que produzem e acaba sobrando muito ainda para poder vender, né? As pessoas acabam indo comprar lá ou trazem para a cidade, acabam encomendando, né? As pessoas já fazem por encomenda, rola muito disso, né? A pessoa me encomendou 10 quilos de açafrão, né, 20 quilos de farinha, então a pessoa já faz ali, já deixa separado, né? Então, e o turismo, né? Hoje a gente já recebe pessoas, né? Até através dessas oficinas. E quando é que a atividade do turismo começou a se desenvolver cada vez mais? A partir do momento que nós abrimos o olho mesmo, né, que precisaria, porque o turismo ele já estava indo automaticamente, né? Então assim, nós só abrimos o olho mesmo assim para poder realmente ir para aquele segmento que a gente acreditava que era o correto, né? Ele acabou acontecendo aleatoriamente, assim, até porque nós estamos muito próximos da cidade, né? E hoje dentro do Moinho também tem uma das cachoeiras também mais bonitas, né? Da Chapada, que eu considero, e isso acaba favorecendo também, né? Mas é
é o que a gente sempre diz, procurando sempre fortalecer, levar mesmo o turismo cultural mesmo, o turismo de experiência, o turismo, né, de saúde, né? Então, pra gente foi ligado nessa linha assim de raciocínio. Saúde em que sentido? Bem-estar, né? Alimentação boa. Hoje, né, a gente perdeu, como eu disse, a gente perdeu a Dona Flor, que a gente chama de Mãe Flor, né? Porque inclusive fez meu parto. E era uma das melhores raizeiras que eu conheci, né? Parteira e raizeira. E hoje os filhos delas, os filhos, né, dela, dão seguimento nessa tradição que eu acho maravilhosa, assim, sabe? Considero uma das coisas mais importantes que tem no moinho, né? Então eles dão esse seguimento, né, nas questões das ervas medicinais, e as pessoas vão, né, em busca, né, do que seja do xarope, da garrafada, né, que os filhos dela ainda produzem, mesmo depois dela, né, ter partido, né? Então isso pra gente é muito bom. E esses produtos são mais procurados dentro da própria comunidade ou fora? Hoje eu costumo dizer que uma das facilidades da internet é isso, né? Então hoje você consegue até mandar para outros lugares, né? Você consegue ter sua própria loja virtual mesmo, né? Lógico que, né, muita gente quer conhecer como é feito, quer ir lá comprar na lojinha, mas as pessoas, nós, né, mandamos muito produto, né, para fora, vendemos muito produto através da internet, né? Então eu costumo dizer que é um dos benefícios, né, que a internet conseguiu trazer para essas comunidades que estão mais afastadas. E acerca ainda do turismo, o turismo é dinamizado sobretudo pelas próprias comunidades ou existem, por exemplo, pessoas externas que vão para o povoado de Moinho para dinamizar o turismo naquela zona? Ou é sobretudo pelas próprias comunidades que tentam dinamizar? Hoje a gente consegue o apoio, acho que assim, as universidades ela têm um papel muito importante dentro das comunidades, né? Então hoje as universidades estão com a gente, né, dá essa assessoria, né, e isso deu um impulso muito grande, assim, né, para as coisas acontecerem e acontecer do jeito que a gente quer, né. Então a facilidade que a gente encontrou através das universidades, esse apoio é fundamental, foi fundamental, na verdade, assim. O povoado do Moinho tem estabelecido parcerias com que universidades em específico? Hoje tem com o Instituto Federal, né, o IFG, né, a UNB, a UEG, né, esse projeto maravilhoso que foi realizado pela UF, né, que é a Universidade Federal Fluminense, né, e é isso. Se eu tiver esquecido de alguém, depois eles vão puxar minha orelha. E agora fala-nos um bocadinho sobre o próprio Cerrado e perguntar-lhe se tem notado mudanças, alterações, diferenças entre aquilo que era o que conhecia do Cerrado quando era mais novo e agora o que conhece do Cerrado atualmente. Ah, demais! Muito, né? Assim, hoje a gente já não encontra aquilo que eu encontrava no Cerrado, aquilo que eu encontrava quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 13, 15 anos. A gente já não encontra. Se encontra, não é com a mesma qualidade, né? Em relação à fauna mesmo, né? Em relação a tudo, né? Por exemplo, que tipo em específico na fauna e na flora, o que é que não encontra atualmente? Olha, assim, dentro desse projeto a gente fez da travessia, no levantamento etnobotânico, a gente fez algumas saídas de campo, né? E tinha uma frutinha que eu comia muito quando eu até, essa pergunta é tão interessante que eu até, no dia dessa saída eu mencionei isso com um colega que estava do lado. Uma frutinha
num certo lugar que nós fomos, era um lugar que tinha muito uma frutinha que a gente conhecia popularmente como sangue de Cristo, que é uma frutinha vermelhinha, e que nós saíamos na época, principalmente em dia de domingo, para poder procurar mesmo, né, para poder pegar. E esse dia nós encontramos tudo, assim, né, o chapéu de couro, encontrou tudo. E o araçá, eu até afastei um pouquinho mais da turma, assim, para ver se eu encontrava essa frutinha, ou pelo menos a planta. E por algum instante, assim, por questão de prática, eu falei, será que eu não estou nem reconhecendo mais? Mas não era, eu não encontrei naquele lugar, onde tinha muito, né? Mas a saída era grande, e com o passar, né, andando, eu avistei uma ou duas, assim, coisas que eram o nosso prato preferido, assim, costumo dizer, na época que nós éramos criança. Então, eu usei isso até como exemplo com o colega. Eu falei, rapaz, as coisas estão mudadas demais, porque o sangue de Cristo aqui era mato. A gente falava assim, era mato aqui, assim, a gente encontrava em todo lugar que você olhava tinha, e com umas frutas enormes, né? E esse dia demorou para me encontrar, e quando encontrei, uma frutinha bem pequenininha, assim, não estava em fase de crescimento porque já estava madura. Então eu falei assim, realmente as coisas, olhando por esse lado aí, mudando. E as aves mesmo também, que a gente via muito na época e hoje está cada vez mais escasso, assim, né? E o que é que tem contribuído para, por exemplo, frutas como o sangue de Cristo ou as aves estarem neste momento em menor número ou quase nem se conseguirem ver? Sim. A gente supõe, né? Isso aí é uma coisa mais técnica, mas acho que, assim, no meu ponto de vista, acho que uma das coisas mais que tem contribuído para isso acontecer, principalmente em relação às aves, é a expansão, né? Com o aumento de pessoas, com o aumento de barulho, né? Automaticamente isso vai acabando, né? No meu ponto de vista, né? Queria perguntar também se na zona do povoado de Moinho já tiveram situações de fogos, de incêndios mesmo. Sim, sim. Inclusive eu tive a oportunidade de fazer um curso de brigadista voluntário, né? Eu e mais uma grande quantidade, né, na comunidade. Então, assim, automaticamente, quando existe esse... hoje a gente é amparado, né? Hoje tem uma política muito forte em relação ao combate ao incêndio, né, na cidade. Mas eu costumo dizer que quando as coisas fogem do controle, né, a gente acaba indo também para poder contribuir da forma que a gente consegue, né? E tem esse controle todo ano, né? Porque realmente o cerrado não tem jeito, né? Com o acúmulo de combustível, né, que a gente fala, uma hora ou outra a coisa acaba acontecendo, né? Mas a gente sempre está por aqui, né? E a organização destas brigadas, por curiosidade, porque tinha falado que existe a organização dentro do povoado para a construção, por exemplo, das casas, dentro das brigadas de incêndio também a organização é feita mais ou menos assim, da mesma forma, do mesmo jeito? No caso a organização ela é feita, no caso essas brigadas elas são organizadas pelos institutos, né, o ICMBio, né, pelo IBAMA. Inclusive temos pessoas da comunidade que trabalham dentro dessas instituições, né, que dão esse suporte, principalmente nesse período, né, que se não me engano são 6 meses, né, de período crítico, né, onde você consegue perceber, né, muito seco e muito vento, né, um prato feito para um incêndio, assim, né. Então, assim, hoje dentro dessas instituições tem pessoas da comunidade que trabalham, né, mas eles são remunerados, tudo direitinho, bonitinho, mas é um trabalho muito importante, assim, dentro. Ainda dentro da comunidade, queria lhe perguntar se existem algumas festas tradicionais, se têm festas ou momentos específicos tradicionais. Olha, dentro da comunidade, hoje,
né? A gente está tentando criar o primeiro calendário, né? Oficial mesmo, né? De eventos, né? Da comunidade, deixar tudo certinho, né? Mas hoje tem uma grande quantidade que são evangélicos dentro da comunidade e outros católicos, né? Então, assim, as festas da comunidade evangélica, ela acontecem, né? Uma vez no ano, né? E da Igreja Católica também tem as rezas que é dividida por famílias, né? Onde tal dia é a reza da família ali, outro dia é a reza de outra família. Então é meio que dividido assim. Estamos nos organizando, né, para criar o primeiro calendário, inclusive com o primeiro festival gastronômico cultural da comunidade que está sendo desenhado, né? Para ficar para a história mesmo, assim, sabe? Então, como eu disse, é um momento que a gente está pensando as coisas para que fique marcado mesmo, assim, não fazer com pressa, fazer os experimentos primeiro para ver se é aquilo realmente que a comunidade quer, para depois ser lançado, né? A sua mãe está envolvida nesse festival gastronómico? Ah, a primeira. Era ela e várias outras. As mulheres têm um papel muito importante nesta... Demais. A maioria dos projetos, elas são as primeiras as interessadas em participar, né? Tem um outro projeto que já finalizou, porque o produto já foi para o laboratório e já foi testado, que é um projeto que se chama Farofa do Cerrado. É uma coisa surreal, assim, sabe? A base do produto que está sendo lançado, a base é a farinha de mandioca, a base. Mas aí vem agregado aqueles produtos da biodiversidade, que é no caso a do moinho é pimenta de macaco, o baru, o pequi e o açafrão, né? Já foi para laboratório, já tirou a cebola que estava dando uma fermentação mais rápida. Então agora já vão começar a fazer para poder vender. Então é uma das novidades que eu estou levando agora para o Rio de Janeiro no Salão do Turismo, assim, que é o Farofa de Cerrado. E queria lhe perguntar, existem algumas tradições que entretanto se perderam? Por exemplo, da sua mãe ou que a sua avó antes tivessem e que entretanto foram perdidas destas festas ou destas tradições? Sim, muitas as pessoas nem perderam, né? Simplesmente deixaram de fazer mesmo, principalmente nas questões religiosas, né? Eu acredito que mais nas questões religiosas mesmo, né? Mas assim, com o passar do tempo, as pessoas mais antigas que tinham essa relação com essas tradições acabaram falecendo e automaticamente foram diminuindo. E é isso que eu falei para você, que a gente está tentando, antes de se manter, você primeiro tem que trazer aquilo que já foi perdido, né? Então, mas eu acredito que no caminho que a gente está e com a ideia que a gente tem, né, devagarzinho a gente vai retornando isso, né, com muito cuidado. Queria que fôssemos agora só nesta parte final sobre a própria reserva da biosfera do Cerrado. E queria lhe perguntar se acha que esta classificação de reserva de biosfera trouxe alterações e transformou a vida e a comunidade. Sim. Sim, como? Sim, eu acredito que, como eu disse, a gente tem que se envolver mais na comunidade, né? Tem que aproximar mais da comunidade, entender mais a comunidade, né? Se não conversar com a gente que somos mais novos, tentar entender mais as pessoas mais velhas, né? Eu acho que tem que ter essa aproximação, né, para poder para as pessoas também poderem até contribuir, né? Então, assim, de princípio, assim, eu acredito que tem que aproximar mais, né? Para as pessoas entenderem mesmo, tem que aproximar mais, assim. Acha que as comunidades não foram envolvidas no processo de... Eu acredito que sim. Deveria ser, assim, sabe, eu acho que tem que envolver mais.
né? Porque são os primeiros, né? São as primeiras pessoas que chegaram aqui, são as pessoas que têm, né, a experiência mesmo no olhar, né? Então, eu acho que tinha que aproximar mais. Acha, no entanto, que é importante o Cerrado ser considerado reserva da biosfera? Sim, acho muito importante, né? Porque tá aí, né? Nós vivemos isso aqui, né? Nós, principalmente nós enquanto comunidade tradicional, para a gente é muito importante, né? Você poder trabalhar hoje com o Cerrado, né? E você dar esse amparo para ele, isso para a gente é muito importante. Eu queria fazer só uma pergunta final, que é, enquanto membro de uma comunidade tradicional, qual é o significado para si de fazer parte do Cerrado? O significado para mim fazer parte do Cerrado é tudo, né? Eu costumo dizer, na verdade eu não tenho uma palavra assim, né? Mas tudo. Se tirar o Cerrado de nós, você tira tudo. Resumindo, se tirar o Cerrado, né? Não tem muito o que dizer não, assim, na verdade, assim, sabe? Não sei nem o que expressar em uma palavra, mas se tirar o Cerrado, se o Cerrado acabar, nós enquanto comunidades, né, enquanto extrativista, né, tira, acho que a gente também, né? A gente vai junto com o Cerrado, né, na verdade.